nação rubro-negra, boa noite, Deco na área. Estamos aqui para falar sobre o mercado da bola rubro-negro, que hoje aqueceu, né, um pouquinho nas redes sociais. Falaremos sobre interesse do Flamengo em alguns jogadores, né? Estão falando nos nomes de Ramires, tanto o Ramires ex-Cruzeiro, que está lá na China, Ramires do Bahia, o menino que é uma promessa lá do time do Bahia. Também falaremos sobre a situação do Felipe Luiz, dentre outros jogadores, tá? Então eu gostaria de pedir para vocês aqui, para deixarem o like aqui nesse vídeo, tá? Compartilharem com os amigos nos grupos de WhatsApp, também com amigos, familiares, etc. E pedir a vocês que não conhecem o canal ainda, que se inscrevam aqui, né? Estamos chegando a 84 mil inscritos, rumo aos 100 mil. E quando chegarmos a 100 mil inscritos, tá? Isso aí é uma promessa nossa aqui. Sortearemos 2 camisas oficiais. Uma camisa vermelha e preta e uma outra camisa branca, tá? O segundo uniforme que vai sair agora em maio, nação. Então vamos lá, se inscrevam no Deco SRN para concorrer esses 2 mantos sagrados aí. Então vamos lá, nação. Hoje apareceram 2 situações, né? Por incrível que pareça, com jogadores chamados Ramires, né? O Ramires, né, mais velho, 32 anos, ex-seleção brasileira, ex-Chelsea, tá lá na China, né? Informação vinda do Mauro César Pereira, que o Flamengo está costurando aí uma negociação com esse jogador, né, para vir para o Flamengo na metade do ano, né? O Ramires, que está lá na China, né, jogando no time B, tá? 18 meses, só jogou um jogo, é um excelente jogador, porém, caso venha mesmo, a gente já sabe que haverá uma certa dificuldade para a readaptação dele no futebol brasileiro, né? É um ótimo jogador, né? O Flamengo, pelo que saiu pelo Mauro César Pereira, quer o jogador, né, sem pagar multa rescisória, está querendo trazer o Ramires nos moldes estilo Diego Ribas, né, e seria um ótimo reforço, né, um reforço pronto, né, pronto, um jogador que não sentiria o peso da camisa do Flamengo. O único problema é aquilo que a gente fala, a readaptação ao futebol brasileiro, devido a ele estar no futebol chinês, né, e jogando no time B. Há 18 meses, uma partida só é muito pouco, né, então o pró da contratação do jogador nível de seleção brasileira, um jogador que cairia como uma luva no Flamengo, é um segundo volante, pode jogar também como terceiro homem de meio campo, ex-seleção brasileira, enfim, mas há os contras, né, em relação a isso que a gente acabou de falar. Muito tempo de inatividade e pode ter o mesmo problema do Everton Ribeiro, né, que chegou da China e demorou alguns meses para se readaptar. Agora, em relação ao Ramires do Bahia, né? Notícia trazida pela Raíssa Simplício, também pelo GE. Flamengo querendo jogador, já houve conversa preliminar com o Bahia, pelo que saiu lá no GE. Só que o Flamengo achou muito caro o valor do passe do jogador, né? 10 milhões de euros o Bahia está querendo por esse menino, que é uma promessa ainda. Um jogador que há pouco tempo atrás estava na seleção sub-20, era um menino que começou como primeiro volante, segundo volante, e agora joga mais como um meio ofensivo. Um jogador franzino, né, no caso, magrinho, precisa encorpar, só que tem muitos altos e baixos, né? No Bahia tem esses altos e baixos, como teve na seleção brasileira. Se vier, é uma aposta, né? Eu acho uma temeridade o Flamengo pagar 10 milhões de euros e não acredito. Acredito que o Flamengo possa fazer uma negociação com o Ramires do Bahia, pagando menos do que isso, para pegar um percentual do passe, deixar o resto da outra porcentagem com o Bahia, em caso de uma futura venda para a Europa, né, que aí o Bahia acabe rendendo, ganhando mais do que esse valor de 10 milhões de euros. Né? O Ramires é um menino de 18 anos e tem outros clubes interessados no seu futebol lá na Europa, dentre eles o Arsenal da Inglaterra, né? Tinham até representantes do Arsenal um dia desses aí, no jogo contra o CRB, né? Se eu não estou enganado, era na Copa do Nordeste, assistindo o jogo do Ramires.
né? E também, pelo que eu soube agora, interesse do Borussia Dortmund. Então, nação, pelo que a Raíssa Simplício e o GE passaram, o interesse do Flamengo pelo Ramires, do Bahia, e pelo que trouxe o Mauro César Pereira, interesse pelo Ramires, que está na China, ex-Cruzeiro. Vamos aguardar aí o que há de verdade nisso tudo aí, mas conforme a gente já trouxe aqui no Deco SRN, né, no último vídeo sobre reforços, o Flamengo está indo com tudo atrás de um segundo volante. Apesar que hoje eu não vejo o Ramires do Bahia mais como um volante, e sim como meia de ligação, tá? O Ramires, sim, do Cruzeiro, pode fazer essa função de segundo volante, mas também pode fazer aquela função de terceiro homem de meio campo, assim como o Elias fazia em 2013, quando estava aqui no Flamengo. Sobre volante, né, o GE ainda noticiou que o Flamengo teria procurado o Richard, né, que está no Corinthians, ex-Fluminense, seria um pedido do Abel, e também Thiago Mendes. Né? Eu, particularmente, acho que não tem nada a ver trazer o Richard, que é um primeiro volante, está lá parado no Corinthians, jogou agora um pouco nesse Corinthians e São Paulo. Primeiro volante, eu não vejo necessidade, tá? Hoje no Flamengo, tendo Cuejá e Pires da Mota, tá? Opinião do Deco SRN. Thiago Mendes, sim, para mim, seria um ótimo reforço ali para jogar na volância, na segunda volância do Flamengo. Ex-jogador do São Paulo, do Goiás, tá? Mas pelo que eu soube, não tem interesse no momento de voltar para o Brasil, quer continuar na Europa, tá? Então eu, particularmente, não gostaria de ver um Richard jogando no Flamengo, até pela necessidade. O Flamengo precisa mais de um segundo volante do que de um primeiro volante, mas o Thiago Mendes, ao meu ver, cairia como uma luva no Flamengo. Eu gosto, Deco SRN gosta do jogador. Porém, o jogador já disse que não tem interesse de voltar ao futebol do Brasil nesse momento. Uma outra questão sobre reforços, né, se trata do Felipe Luiz, né, que o Flamengo tem um interesse no jogador. Houve uma conversa, né, entre empresários do jogador, né, o Sávio mesmo que representa o Felipe Luiz, né, com o Flamengo, mas notícias vindo da Europa dizem que ele está muito próximo de um acerto com o Borussia Dortmund, né, e todos já sabiam que a prioridade do Felipe Luiz é continuar na Europa. Então acredito que seja dificílimo do Felipe Luiz vir para o Flamengo na metade do ano. Acredito muito que ele continue na Europa, mais precisamente no Borussia Dortmund, que deve oferecer mais de um ano de contrato para o jogador. O jogador estava pedindo ao Atlético de Madrid mais de um ano de contrato, o Atlético iria oferecê-lo um ano de contrato, mas ele não quer, ele quer ter uma segurança a mais, e acredito que o Borussia Dortmund feche com o jogador de 33 anos por mais de uma temporada. E com isso, o Flamengo não terá esse jogador na metade do ano. Agora, mudando o foco, né, vamos voltar a falar sobre o Campeonato Carioca, principalmente relacionado ao erro absurdo e irresponsável da arbitragem naquele gol anulado do Bruno Henrique, né? O René chuta a bola, o zagueiro do Vasco tenta cortá-la, né? Tenta cortar a bola, e a bola vai diretamente para o pé do Bruno Henrique, que faz o gol legítimo, né? A bola veio do adversário, ele tentou cortar a bola e cortou no pé do jogador do Flamengo. E aí o nosso árbitro, Rodrigo de Sá, né, vai lá no VAR, o Bandeirinha já tinha corrido para o meio campo, já tinha dado o gol, né, legítimo, e aí ele foi lá se complicar. Viu o lance e anulou. E aí, cara, a gente foi lá pro Twitter, eu tenho uma amizade com o Cacau Cota, um abraço pro Cacau, que hoje é o representante, né, do Flamengo lá junto à Ferg, e a gente recebeu a informação que nesta semana o Cacau Cota terá um encontro, tá, com o presidente lá da comissão de arbitragem, o Jorge Rabelo, para fazer uma reclamação formal ao presidente da comissão de arbitragem, para que isso não volte a acontecer. Com aquele gol, fatalmente, o Flamengo já era campeão. 3-0 seria dificílimo do Vasco encostar. Teria que fazer 3 para ir para a disputa de pênalti. O Flamengo perdeu 2 jogos esse ano e 2 jogos por 1 gol de diferença só, 1-0. Fluminense e Penharol. Então, um absurdo. Cacau, estamos contigo. Não pode deixar barato. É isso aí.
Tá? O Flamengo foi assaltado lá no Engenhão. Tá? Um absurdo o que a arbitragem fez nesse último jogo. Tá bom? Então, só para trazer informação para vocês, Cacau Cota, muito atuante nessa função, estará presente numa reunião lá com Jorge Rabelo, né, da comissão de arbitragem, presidente da comissão de arbitragem. É essa informação que a gente queria trazer para vocês. É isso aí, nação rubro-negra. Fiquem com Deus. Se inscrevam aqui no canal Deco SRN. Deixem um like. Compartilhem com os amigos esse vídeo aí, que é importantíssimo para o canal crescer. Tá? Também, olha aqui embaixo na descrição, tem todos os nossos patrocinadores. Loja Sport Town. Também Domínio Digital. E o S1 Live, tá? Melhor aplicativo de IPTV do mundo. Falou, nação? Olha aqui embaixo, se inscrevam aí nas redes sociais deles, tá? Que é importantíssimo para esses nossos parceiros, tá? E gostaria de fazer um pedido para vocês também, para se inscrever lá no nosso parceiro, Domínio Rubro-Negro, do Max Papinha, né? Sabe tudo de esportes olímpicos, tá? Tudo da base. E é o nosso parceiro, nosso comentarista oficial do canal Deco SRN. Tá bom, nação? Fiquem com Deus, saudações rubro-negras e até qualquer hora.